Paz do Senhor, estamos mais uma vez no quadro Palavra em Pauta. Queremos agradecer ao nosso Deus por mais esta oportunidade, ao nosso pastor Firmo e a toda a supervisão das campanhas evangelizadoras e mocidade da filial em Serra Talhada. Vamos à nossa reflexão? No livro de Atos, no capítulo 12, os versículos 5 e 6. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Qual é o contexto do capítulo 12 de Atos? O rei Herodes era o rei da Judeia naquela época, e ele não tinha o apoio político dos judeus. Só que, determinado dia, ele prende o apóstolo Tiago e o manda matar a fio de espada. E ele viu que essa atitude agradou aos judeus. E como ele queria muito o apoio político dos judeus, ele continua nessa sua investida e prende outro apóstolo proeminente da igreja naquela época, o apóstolo Pedro. E ele prende a Pedro durante a festa dos pães asmos. E durante essa festa não poderia haver julgamento, nem tampouco condenação. Por isso ele disse que deixaria o julgamento para após a Páscoa. Na noite que antecedia ao julgamento de Pedro, Pedro estava dormindo. E, miraculosamente, o anjo do Senhor aparece ali na prisão, cutuca Pedro. O sono de Pedro era tão profundo que foi necessário que o anjo tocasse em Pedro para que ele acordasse e disse: Pedro, veste-se, pega tuas sandálias, calça, pega a tua capa e segue-me. Durante tudo isso, Pedro pensava que era uma visão. Eles passaram pela primeira e a segunda guardas e ninguém viu. Até que eles deram de frente para o portão que dava acesso à cidade. E o portão abre miraculosamente, sem qualquer intervenção humana. E Pedro continua seguindo o anjo. Até que chega um determinado momento que o anjo aparta-se de Pedro e vai embora. E é nesse momento que a ficha de Pedro cai e diz: menino, vejo que Deus realmente me libertou daquilo que tudo que Herodes intentava contra mim e também os judeus. Pedro cai a ficha e viu que realmente o milagre de Deus havia acontecido naquele momento. E ele se dirige a um lugar que estava acontecendo uma oração, a casa de João Marcos. Quando ele chega lá, um episódio interessante acontece. A igreja estava reunida orando a Deus em favor de Pedro. E Pedro bate à porta e a criada Rode escuta e percebe que era Pedro. Rode fica tão animada, que em vez de ir abrir a porta, ela volta para dentro e vai dizer aos demais: minha gente, vocês não sabem quem está à porta. É Pedro. E veja, aquelas pessoas estavam orando justamente para que Deus entrasse com providência e salvasse Pedro, mas elas não acreditaram. Elas disseram: tá louca, Rode, você está fora de si. Pedro, não, que história é essa? E Rode insistindo, não, é Pedro, eu tenho certeza absoluta que é Pedro. Agora imagine o desespero de Pedro lá fora. Meu Deus, eu acabei de sair da prisão, será que vão me prender de novo e esse povo não abre essa porta? Rode insistiu tanto, que eles disseram: Rode, deve ser o anjo dele. Vamos até lá abrir? E quando eles finalmente abriram a porta, eles perceberam que era Pedro. E o alvoroço foi grande. E Pedro manda que eles se acalmem e conta como foi o livramento. E pede que eles contem aos demais e também a Tiago, outro líder da igreja, o meu irmão de Jesus, o que havia acontecido. E Pedro parte e vai para outro lugar. O que é que nós queremos nos prender nessa situação? Porque essa passagem tem várias lições que nós podemos aprender. Mas qual é a que nós queremos focar nesta mensagem? O fato de Pedro estar dormindo na noite que antecedia ao seu julgamento e possivelmente à sua condenação. Veja que antes de acontecer um milagre exterior, aconteceu um milagre interior. O coração de Pedro estava calmo diante daquela situação. Ele iria ser condenado, era o desejo de Herodes que ele morresse para agradar os judeus. Mas Pedro estava dormindo diante daquela situação. E qual é o tema da reflexão que nós queremos trazer hoje?
uma pergunta: como termos paz em meio às adversidades? E queremos responder com pelo menos duas respostas. Primeiramente, como termos paz em meio às adversidades? Primeiro, dedique-se à oração. Seja uma pessoa de oração. Em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que é que Paulo estava falando aos filipenses e também a nós hoje? Olhe, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, mas todas as coisas que acontecerem na vida de vocês, apresentem a Cristo através das orações e das súplicas. E com ação de graça, comecem a agradecer o que Ele já tem feito na vida de vocês. E também pelo que Ele fará. E Ele diz: peçam, apresentem esses pedidos a Deus. E qual é o resultado? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O Senhor se preocupa com o nosso coração e com a nossa mente. O que é isso? A nossa alma. Ele se preocupa com o temor, o medo que acontece dentro de nós, e Ele quer que o nosso coração esteja guardado em Cristo Jesus. Mas você pode dizer: mas Pedro, nessa situação, ele não estava orando, ele era dormindo. Mas se a gente voltar no livro de Atos, lá para o começo, nós vemos evidências que Pedro era sim um homem de oração. Quais evidências são essas? Quando os discípulos foram escolher, os apóstolos foram escolher o substituto de Judas, Pedro era o líder daquela reunião e ele convoca os demais para, em oração, escolherem um novo substituto. No dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos ali, perseverando em oração, e Pedro estava lá. Quando Pedro e João vão ao templo, eles vão à hora da oração e ali efetuam aquele milagre, aquele coxo de nascença. Eles estavam indo ao templo justamente para orar. E devido a esse milagre, o que é que acontece? Os líderes religiosos ficaram com inveja de Pedro e de João e prenderam. No outro dia, quando eles foram libertos, eles saíram da prisão e se reuniram aos outros discípulos e oraram a Deus pedindo mais poder para falar a sua palavra. E lá estava Pedro mais uma vez orando. Na escolha dos diáconos, Atos também, Lucas escrevendo, diz que os apóstolos, todos os 12, estavam reunidos e ali em oração escolheram os diáconos. Lá em Jope, quando Pedro estava esperando a hora do almoço, ele sobe ao terraço e vai orar. E é quando Deus o dá aquela visão, justamente o preparando para ir à casa de Cornélio. E finalmente, quando Pedro é liberto da prisão, o que é que ele faz? Ele vai à casa da mãe de João Marcos, de Maria, a mãe de João Marcos. Ele sabia onde era a reunião de oração. E ele sabia que naquele horário estava havendo oração. Ou seja, quem ora sabe o lugar onde está acontecendo a oração e sabe também o horário de que acontece a oração. Então, Pedro era um homem de oração. E Jesus nos convoca, ele diz: olhe, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Descanso para a alma é o que Cristo nos oferece. E ele diz: venham a mim em oração. Entreguem a mim o jugo de vocês e peguem o meu, que é leve. Então o Senhor a todo momento está querendo que a nossa alma esteja em descanso. E a gente vê várias vezes Jesus, quando ele ia operar algum milagre, ele ia operando primeiro um milagre interior. Podemos trazer alguns exemplos. Os discípulos na tempestade. Quando os discípulos estavam lá apavorados, Jesus, percebendo isso, quando Jesus vinha andando por cima das águas, Jesus disse: ei, coragem, não tema, sou eu. Antes de Jesus acalmar a tempestade, ele estava acalmando o coração daqueles discípulos. Também na viúva de Naim, antes de ele ressuscitar aquele filho, Jesus diz à viúva: não chores. E a Jairo, quando estava atrás de Jesus, querendo um milagre, aí recebe a notícia: ei, Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu.
E Jesus direciona-se para Jairo e diz: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. É Jesus cuidando da nossa alma, é Jesus operando o milagre interior antes do exterior. Mas a gente tem que compreender que há circunstâncias em nossas vidas que nós jamais teremos a explicação, o porquê delas acontecerem. Nem sempre nós entenderemos o que vai acontecer em nossas vidas. O que é que a gente deve fazer nesse momento? Nós devemos ir até aquele que entende. Nós devemos conhecer o Senhor, nós devemos conhecer o seu caráter, sabermos que Ele é bom. E quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós podemos descansar nele. Não procure entender as circunstâncias, procure entender e compreender aquele que entende todas as coisas. Em segundo lugar, como termos paz em meio à tempestade, lembre-se da promessa. Pedro tinha uma promessa específica da parte de Jesus. Em João capítulo 21, o versículo 18, Jesus disse: olha Pedro, quando você era novo, você se vestia e ia para onde você queria. Mas quando você for velho, você estenderá as mãos, as pessoas te vestirão e te levarão a um lugar que você não quer ir. O que é que Jesus estava querendo dizer? Você vai chegar à velhice. E provavelmente Pedro se agarrou a essa promessa. Ele sabia que aquele não era o momento que ele deveria morrer. Então, Pedro descansa na sua promessa. Mas você pode dizer: mas eu não tenho uma promessa específica na minha vida, assim como Pedro tinha na vida dele. Mas eu posso te dizer, a palavra de Deus está repleta de promessas para nós. E uma das promessas que nós temos em sua palavra é a promessa da bondade de Deus. Nós servimos a um Deus bom. O salmista, no Salmo 34, verso 8, diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O salmista, mais uma vez, no Salmo 119, verso 68, diz: tu és bom e abençoador. Lá em Naum, capítulo 1, versículo 7, diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Nós servimos a um Deus bom. Mesmo que nós não entendamos as circunstâncias, nós devemos continuar acreditando: o Senhor é bom. Eu estava lendo um livro de um expositor bíblico que eu admiro muito, e ele contava uma ilustração sobre a bondade de Deus. E ele falou que existia um rei e um servo. E esse servo sempre dizia, em qualquer circunstância: mas Deus é bom, Deus é bom. E certa vez saiu o rei e o servo para caçarem, e durante essa caçada um animal feroz veio e comeu o dedo do rei. E o servo, mesmo diante dessa circunstância, ele disse: mas Deus é bom. O rei ficou furioso com o servo: como assim? Um animal vem e come meu dedo? E esse homem disse que Deus é bom e manda o servo ir para a prisão. E o servo fica preso. Depois que o rei recupera-se, ele sai novamente à caçada, mas dessa vez sozinho. E durante a caçada, ele é capturado por uma tribo de índios canibais, ou seja, aqueles índios que comem carne humana. E quando o cacique estava prestes a sacrificar aquele rei, ele percebe que o rei não tinha o dedo. E por isso ele libera o rei e diz que ele era imperfeito para o sacrifício. E naquele momento o rei percebe: realmente Deus é bom. Se o animal não tivesse comido o meu dedo, eu teria sido morto. E ele vai correndo até a prisão e diz ao servo dele: olha, hoje eu percebi, realmente Deus é bom. Os índios iriam me matar, mas porque eles perceberam que eu não tinha o dedo, eles me liberaram. Mas eu não entendo, se Deus é bom, por que você está preso? Aí o servo disse: porque se eu estivesse solto, quem seria morto seria eu. Então, no momento da adversidade, no momento da dor, a gente muitas vezes não entende, não compreende o que está acontecendo ao nosso redor. Mas é como Jesus disse a Pedro: olha Pedro, o que eu faço hoje tu não entendes, mas entenderás depois. E o que nós não podemos deixar é que a dor nos faça esquecer da promessa. Assim como os discípulos de Jesus deixaram que o momento de dor os fizessem esquecer da promessa.
Jesus, por várias vezes, disse, é necessário que eu seja entregue nas mãos dos pecadores, eles vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e encontrarei com vocês lá na Galileia. Jesus disse isso várias vezes, mas os discípulos, por causa da dor, esqueceram da promessa. Até os líderes religiosos que não acreditavam em Jesus, eles lembraram dessa promessa. Eles foram até Pilatos e disseram, olha, nos dá guardas, nos dá soldados para guardarem o túmulo de Jesus, para que os discípulos dele não venham e roubem o corpo, porque esse homem vivia dizendo que iria morrer, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. Então, para que eles não roubem o corpo e digam que ele ressuscitou e o estado posterior seja pior do que eu era antes, então nos dá guardas. Então a gente vê que pessoas que não acreditavam em Jesus lembraram da promessa, mas os discípulos que andavam lado a lado com Jesus esqueceram. O que a gente deve fazer? Aprender com eles a não esquecermos das promessas e principalmente nunca esquecermos que o Deus que nós servimos é um Deus bom. Para finalizar, como termos paz em meio às adversidades, dedique-se à oração primeiro e depois lembre-se da promessa. Que o Senhor continue te abençoando e complete a mensagem em seu coração. Amém.